Então a primeira pergunta é, para quem não te conhece, quem é que é o Zé Rui? É muito difícil definir-me, não é? Porque gosto muito mais que sejam as pessoas a definir-me, as pessoas que entram no meu percurso de vida, não é? De qualquer modo, quer dizer, de uma forma muito sintética, eu diria que sou um cidadão comum que optou pela carreira artística, mas antes da carreira artística optei por ser militante cultural. Antes de fazer teatro, ou encenador, ou ator, era militante cultural porque eu acho que todo este percurso, o meu percurso de vida, tem duas fases, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, que me apanhou com 15 anos, não é? E, portanto, ainda que também antes dos 15 anos tenha tido experiências artísticas no colégio que frequentava, efetivamente foi o 25 de Abril que me despertou algum sentido de querer fazer alguma coisa pelo meu país e de querer, em coletivo, sonhar. Acho que é isto. Acho que é uma ótima resposta. Eu já estou-me até a repetir um bocado, que eu digo sempre que toda a gente responde muito bem. Acho que já começa a ser um bocadinho forçado. Mas acho que é uma boa forma de Mas eu acho definir. que de tudo isto o cidadão comum para mim interessa-me muito. Ou seja, porque é na relação com os outros, com as outras formas de estar, com as outras formas de fazer. Eu acho que o artista tem, e sinto-me muito feliz por ter essa necessidade da relação com os outros que não são só das artes. E antes então de avançarmos um bocadinho para o teu percurso, eu costumo sempre perguntar onde é que nos conhecemos. E eu queria te perguntar se tu sabes onde é que nós nos conhecemos. Sei muitíssimo bem. Então. Muitíssimo bem. Conhecemos um casamento, que é logo um lugar propício para o nosso casamento. E se eu te disser que não foi num casamento? Isso aí é que já está. Eu estive a pensar sobre isto e realmente lembro-me que não foi no casamento, que foi realmente quando tivemos mais que falámos melhor, mas foi na viagem do elefante que nós fizemos, penso que em 2014, porque eu participei na viagem do elefante, ou seja, não participei enquanto ator, mas a tocar em Santa Combadão. Eu não sei se fiz em mais algum sítio. Carregal do Sal. Eu penso que também fiz em Carregal do Sal. Porque foi o mesmo grupo de músicos que fez Carregal e Santa Combadão. E lembrei-me disso porque, ou seja, eu já sabia, porque eu sempre tive aqui uma ligação à CERT, não tanto pela parte musical ou teatral, mas porque eu vinha cá ter aulas de inglês quando era novo, na International House, assim. E pronto, eu lembro-me de ver espetáculos, que já vamos falar mais depois à frente dos espetáculos e assim, mas sabes que essa relação é natural que me tenha passado por duas razões. A primeira delas era que era um trabalho muito próximo com o Mário, que fazia os arranjos, e o Luís Pastor, não é? Sim. E depois você só apareceu no ensaio geral. Sim. Não, completamente. Eu era muito novo e era muita gente. Eu é que me recordo disto, porque realmente estive a pensar, será que foi na questão do casamento, que depois que nos falámos melhor ou não? E eu pensei, não, eu realmente já ou seja, não estive tão próximo a nível de conversar e assim, mas é engraçado porque... Mas o namoro foi no casamento. Sim. Eu quando estava a falar contigo, não te conhecia, não é? E estava a pensar no espetáculo de abertura do Tom de Festa, com a Selma. E foi outro concerto que me marcou, porque eu não conhecia a Selma e fiquei também apaixonado, tanto pela forma dela trabalhar, como depois da presença e do espetáculo, incrível mesmo. Acho que a Selma é uma pessoa com que me identifico muito sobre a forma de estar também na vida, não é? Sim. Vida, na vida artística no relacionamento com o outro e tudo isso, eu identifico-me muito e daí também, não só pelo talento,
como eu achava que este tipo de espetáculos, onde se juntam pessoas diferentes, etc., têm que ter um fator comum que é selecionarmos não só pelo talento, mas por os sinais que já deram de gostar de partilhar coisas com os outros. Esse é o lado humano, acho que é muito importante. Pronto, então, antes de começarmos, e já podes até começar a falar um bocadinho do teu percurso artístico, o teu início do teu percurso artístico, mas eu queria te fazer aqui uma pergunta um bocado assim engraçada, que é: tu és ator, encenador, dramaturgo, diretor artístico, gestor cultural, professor. O que é que tu não sabes fazer, Zé Rui? Eu acho que, ao dizeres tudo isso, quer dizer que eu não sei fazer bem nenhuma dessas coisas, pá. Porque realmente, e não quero, não é não querer saber, ou seja, eu não me sentiria bem a fazer nenhuma dessas coisas separadamente, porque eu acho que realmente, quer dizer, esse leque de coisas que eu digo, como faço muitas, não faço nenhuma bem, e tenho consciência disso, muitas vezes tenho consciência que eu necessitaria de mais tempo para, sei lá, quando estou a programar, ou fazer uma encenação, ou uma dramaturgia, necessitaria de mais tempo, mas tenho algumas dúvidas de que, se o tivesse, que às tantas não sairia a minha verdade. Isso é uma resposta muito humilde. Não tem nada de humilde, sinceramente. Escrevo sob pressão. Em termos das encenações e tudo isso, sou obsessivo, ou seja, começo um processo e tenho que o acabar o mais rapidamente possível. Sou obsessivo mesmo, ou seja, estou a escrever uma adaptação e, por exemplo, para mim a noite não pode contar, ou seja, não posso dizer que vou para a cama às não sei quantas horas, porque também tenho uma particularidade que eu só durmo quando quero e, portanto, sono não tenho. O compromisso com o dia seguinte, isso faz-me algo, mas foi sempre assim. Agora, quando tenho o dia seguinte, no caso de escrever, não é? De fazer a dramatização ou algo que estou a fazer, da escrita, faço o mundo isolado e aquilo que me dá mais prazer é não ter manhã, não ter compromisso no dia seguinte. Portanto, eu acho que não viveria sem essas várias coisas. Portanto, não é a humildade dizer que não faço bem nenhuma dessas coisas, porque efetivamente eu conheço pessoas, não é? Eu acho que é o teu lado perfeccionista também que... Sim, é um interesse muito variado, daí que eu utilizo muito a frase de militante cultural, que eu acho que abrange todos esses universos, e quando me surge algo, não é, que me encanta, não é? Mesmo que eu não esteja a fazer, sou obsessivo igualmente. Ou seja, por exemplo, vou fazer um filme, participar como ator no filme do Zeca Medeiros, e imediatamente fico apaixonado por a iluminação de coisas que eu não faço no platô, mas como se ilumina a cena. Fiz a produção de Antério no Palácio da Aventura do filme, não é? Aqui no continente, fiquei felicíssimo de ter que ir alugar comboios, barcos para ali no Douro e tal, porque era uma coisa que me fascinava. Quer dizer, a produção teatral fiz sempre, não é? Mas eu acho que isso acaba por ser normal, porque, ou seja, o mundo novo para nós, pelo menos eu também sinto um bocado isso, que é... eu já estou também muito dentro do meio musical, mas às vezes o sair do meio musical e experimentar outras artes ou outras coisas, ou outras áreas, é uma coisa que sempre me fascina porque é uma coisa nova. E às vezes nós estamos ali sempre na mesma rotina. E numa redoma. Exato. E acho que o sair dessa rotina são coisas que nos pode acabar por trazer fascínio. Quer dizer, o caso da parte musical para mim é um exemplo disso. Quer dizer, se há coisa que eu mais desejava era tocar um instrumento. E seria esse clarinete? Tocar, já houve
Eu já soube, já me contaste aquela história. Era do teu tio, não é? Do meu tio Xona, sim. Mas gostava muito de tocar um instrumento, porque fui sempre fascinado pela música. Tocar um instrumento não sob o ponto de vista artístico ou profissional, mas estar em casa. Sim. Quer dizer, chegar a casa, poder pegar no violão ou ir ao piano e tal. E essa tenho que confessar que foi várias tentativas e não consegui. Talvez por isso, como compensação, também seja um apaixonado pela música, ou seja, os espetáculos que eu ensinei sempre possível, não digo todos, mas 90% tiveram música original. Os meus projetos de música e poesia desde 1981 tiveram sempre o dizer da poesia, ou seja, a palavra poética, quer dizer, a dialogar com a música, não é? E quer dizer, de conceber ou de trabalhar na construção de um espetáculo musical. E portanto, talvez se tocasse um instrumento não seria tão... Ou seja, não teria tanto no meio musical e nesta diversidade de utilização da música, não é? Não só para teatro, quando me surgiu a oportunidade de fazer um musical em Santa Comba, quando gravo os discos com os meus colegas de música e poesia, que muitos deles dizem quando estão a fazer os arranjos, etc. Eu podia estar a fazer outra coisa, mas quer dizer... eu estou fascinado a vê-los fazer os arranjos e estou nas sessões. Depois fiquei muito feliz quando eles passaram a dialogar comigo, a dizer o que tu achas? Então, eu dizia, essa guitarra acho que está mais e tal. E eles ouviam, e era fixe. Era fixe e gosto muito de ver ensaios, por exemplo, ensaios musicais. Quer dizer, de grupos que eu não tenho nada a ver, quer dizer, que vêm aqui, que fazem o cheque-som da tarde, eu assistir a isso, estou como se tivesse. Eu sou também, esqueci-se aí, nessa enumeração, de que eu gosto muito de ser espectador. E então, espectador de pessoas com quem tenho uma relação afetiva, sou... Claro, está sempre mais Estou nervoso quando estreio um espetáculo deles. Estou na plateia a mexer, sou um fanático para que dê certo, portanto, ou seja, também gosto muito de ser espectador. Já vamos falar também um bocadinho depois mais à frente dessa parte da ansiedade. Eu queria ainda mesmo que falasse assim um bocadinho do teu percurso artístico, acho que era importante a algumas pessoas, embora já falaste também nisto em outras entrevistas, assim, que eu também já estive a ouvir, mas eu acho que era importante também para quem não te conhece, que fales assim um bocadinho, por exemplo, como é que nasceu o Trigo Limpo Teatro à Certe, depois já a questão da Acerte, que foste depois para Viseu, para o Teatro da Barraca, etc. Fala assim um bocadinho assim por alto o teu percurso artístico. Como é que já falaste um bocadinho também da relação do 25 de Abril, como te influenciou? Sim. Assim... para ser assim, fazer quase uma linha de tempo e não ser exaustivo, quer dizer, é assim, escola primária. E eu lembro-me que nessa altura já gostava de cantar, que era ao sábado de manhã. Depois fui para o colégio particular. A minha família é uma família bastante humilde aqui, mas que fez um esforço, eu acho que o esforço que para mim é das coisas mais bonitas que os meus pais me deram, é fazer esse esforço para eu estudar para um colégio particular, coisa que no Conselho de Tondela estudavam 30, 40 pessoas, não é? E logo no primeiro ano comecei a fazer teatro. Teatro, por acaso, musical, uma opereta. Chamava-se Os Três Pedintes. E durante todo o meu período de liceu, portanto até o 25 de Abril, que estava no atual 9º ano, fazia todos os anos teatro, que estreava no dia 11 de fevereiro. Era uma regra que era o diretor do colégio, fazia anos nesse dia. E então, acontece o 25 de Abril e imediatamente continuo a fazer teatro, eis que em 76
A nossa forma de viver o 25 de Abril, isto era uma região muito conservadora, nós estávamos com frenesim, este grupo de jovens, para intervir na vida do nosso país e resolvemos para isso fazer um grupo de teatro. E, portanto, a formação de Trigo Limpo em 76, que era um teatro militante, eu talvez fosse entre os elementos do grupo quem tinha feito mais peças desses espetáculos no colégio particular, mas era tudo empírico, quer dizer, tudo empírico, onde o objetivo não era o resultado artístico, era sim o processo que poderíamos fazer de até o teatro sensibilizarmos as pessoas para a transformação que o país estava a ter nesse período. Extremamente crítico. O nome do espetáculo chamava-se O Povo Acordou, escrito coletivamente. Portanto, o nosso objetivo era que a receita dos espetáculos, há uma fonte em Molelos que se chama Fonte Trigo Limpo, era uma zona onde não tinha água canalizada, ao domicílio, também uns lavadouros, e a estreia do Trigo Limpo foi, por acaso, no atual novo ciclo, no ginásio, cuja receita era para construir, não fisicamente, o infantário popular de Tondela. Pois isso quer dizer, o Trigo Limpo logo ali por 79 está na gênese da criação da Acerte, como uma plataforma mais ampla de interesses, gostos, etc, porque o Trigo Limpo tinha uma comitiva ultra alargada, eram umas 40 pessoas, mas algumas delas a dizer, não quero fazer teatro de todo, quero intervir socialmente, politicamente, etc. Participar. Então, há cerca em 79 e sempre progredindo, fazendo espetáculos, sempre anualmente, 1, 2 produções, nessa altura, o Grupo Amador, não é? De teatro amador, e que a nossa primeira sede, uma loja da lenha de 5 por 8 metros, onde acontecia tudo o que acontece no novo ciclo, café-concerto, espetáculos de teatro, cinema, tudo isso. E portanto, ali por volta dos anos, já por 79, 80, já começamos a ir ao Fiteio, ao Porto, era no Mini, num Austin, onde íamos empilhados para ir ver o Fiteio ao Porto. E chegávamos a ver 3 espetáculos por dia, cada um de nós, e distribuíamos, e depois encontrávamos para dizer o que é que os espetáculos de cada um ia. E claro, por umas fugas a Lisboa, onde íamos ver a cornucópia, a barraca e tal, ou seja, paralelamente a isto, também há ações de formação, com o Jaime Gralheiro, com o Mário Barradas, etc., que aconteciam em períodos curtos ali em Viseu, ou seja, devorávamos tudo. Querer aprender era uma coisa, não é? E começámos a criar já uma fasquia artística sem notarmos, isso não nos apercebíamos, não era um objetivo, era o resultado dessas vivências, em que hoje, analisando esse percurso, e até foram outros que já o estudaram, já começou a haver preocupações artísticas e utilização de novas linguagens, influenciava-nos muito o teatro da América Latina, desses grupos que vinham da América, porque era um teatro de grande simplicidade de meios e onde a narrativa era ao mesmo tempo que a oralidade e depois imediatamente a contracena e tal. Depois tive esse período, antes de ir para a barraca, optei por deixar de estudar, portanto, não quero, universidade não, eu acho que era bom aluno e tal, mas universidade não, eu quero é participar na vida do meu país e tal. Estive na construção civil, aqui em Tondela era difícil dar-me emprego, porque todo este grupo de pessoas eram os perigosos revolucionários, alguns deles, inclusive, os patrões que colocaram na situação, ou sais do grupo ou sais do emprego, e que nós ajudávamos a dizer, mantenho o emprego e tal, continua sempre da equipa e tal. E vendi queijos, queijo Primor, foi o meu primeiro emprego. Depois fui para a construção civil para Lisboa,
Os meus pais tiveram uma angústia muito grande, não é? Porque andaram a criar um filho, se assim se pode chamar, e depois vê-lo ali na construção civil. Andei a vender botijas de gás, sempre regressando a Tondela. Mesmo na barraca, fazia a matiné de domingo, apanhava o autocarro e ainda vinha ensaiar, muitas vezes nesse domingo à noite, com o... Isso é que era depois, paixão. Segunda-feira, que era dia de folga, na barraca, ficava, e na terça-feira, e fazíamos ensaios outra vez, e na terça-feira, à noite, na terça-feira ia de novo para Lisboa. Ou seja, quando me convidaram para a barraca, coisa que eu não imaginava, quer dizer, aliás, a Seu Guerra conta uma história que quando me ligaram, eu jogava que estavam a brincar comigo, ia dizer, não gozem comigo, não gozem, tá, porque nunca teve no meu horizonte ir para Lisboa, ainda por cima com um grupo com que eu identificava muito, que era a barraca. Entretanto, estive na Companhia Teatro Viseu, que foi uma companhia que se criou profissional durante curto tempo, que também o projeto durou, e depois sempre este vai e vem, quer dizer, durante o período da barraca. Porque realmente eu, quando fui para a barraca, disse imediatamente, quase instintivamente, sim, eu venho, mas não quero largar o meu grupo. Quando saí da barraca, também, diz a Maria do Céu Guerra, que escrevi uma carta dizendo, expondo aos meus colegas este meu dilema. Claro. Porque comecei a ver que Lisboa me estava a sugar. E o próprio trabalho da barraca, e pensava permanentemente, eu não posso deixar Tondela. E eu regressei. Depois tive um problema de saúde, tive um percurso muito engraçado, que fui bancário durante 8 meses, porque não podia fazer teatro. Porto e Penala, mas eu acho que durante todo o tempo que estive no banco, o que eu pensava era fazer minhas tarefas, tudo bem, profissionais, mas a pensar em teatro, permanentemente. Aliás, quando estive no Porto, acabava o trabalho e imediatamente ia ter com o Zé Leitão, do Arte e Imagem, criei imediatamente um espetáculo de poesia que fazia na Ribeira, sem ninguém saber, aqui em Tondela, no sítio onde eu ia jantar, que se chamava o Bandeirinha, que era em Gaia, uma tasca onde se discutia fundamentalmente futebol, ou melhor, não se discutia, borrava-se permanentemente futebol. Consegui convencer, não sei como é que esse processo aconteceu, de uma noite de ler lá poesia e verificar que aquelas pessoas, em alguns textos, que agora não lembro-me deles, não é? A Marcha Almadanim, do Manuel da Fonseca e tudo isso, e choravam. Essas pessoas, mulheres, não frequentavam aquela tasca, não sei se isso pode chamar. Isso. E depois estávamos durante a noite lá a beber um copo e com aquela gente, e havia um deles que dizia: Zé Rui, leu um poema, e tal, não tinha nenhum papel e não sei o quê, nem havia telemóveis para ler, mas isso foi uma experiência muito. Eu acho que estou a falar isto pela primeira vez, porque às vezes converso, são coisas que nos escapam, mas que tiveram uma força muito grande dentro de nós. Pronto, e depois a minha vida tem sido realmente abraçar este projeto e trabalhar em coletivo. Este projeto, felizmente, vai fazer 50 anos, mas fico muito feliz de continuar com um processo de trabalho em coletivo, ou seja, o grupo a que decide, não existem hierarquias, a diferença salarial é por anos de experiência, mas é ténue, e quer dizer, foi sempre isto que eu sonhei. Se me perguntar se era esta a certo novo ciclo e é este o projeto, digo-te que não, sinceramente. Ou seja, isto não foi pensado, a certo não foi pensado. Foi construído. Foi construído com a naturalidade da própria vida. Quer dizer, são os outros que andaram, quando depois fomos reconstruir o Hospital Velho para ser a nossa sede, depois vieram, são os outros que nos contam muito mais essas passagens e essas transformações do que nós próprios. Tem sido um processo
Eu digo que é romântico, por um lado, é espontâneo por outro, mas aquilo que eu acho que prevalece é muita verdade e genuinidade naquilo que fazemos. Uhum. E antes de falar também um bocadinho da parte dos espetáculos, e eu sei que tu também chegaste a ser professor na Universidade de Córdoba. Como é que surgiu esse... Olha, foi uma coisa muito natural, porque tive um encontro com o Alberto, um professor da Universidade de Córdoba, que em Moçambique, em Maputo. Uhum. Conversando, ele era diretor de um festival e professor na Universidade de Córdoba. E, ao longo da conversa, fomos trocando impressões sobre o projeto Dá Certo e tudo isso. E depois tive esse convite para ir falar em gestão cultural, para dar essa disciplina durante um ano, e estive a dar a disciplina pela net. Mandava os textos, recebia os trabalhos e nunca fui à Argentina. Isso é que estou muito triste na matéria da Córdoba na Argentina. Processo idêntico que se passou com Moçambique, quando me convidaram para ir participar na implementação do curso no Instituto Superior de Artes e Cultura, que também foi uma coisa que eu decidi em 15 minutos. Quer dizer, estava aqui e disseram, mas quando é que eu tenho de decidir? O mais rápido possível. Isto pelo telefone. E eu desliguei o telefone, encostei-me e disse, eu vou ligar, e eu respondi que sim. Porque se eu penso muito nisto, eu não vou. E, portanto, depois comuniquei isso à família, não ficou nada admirada, disse, um dia tinha que ser. E depois aos meus amigos que lhe comunicando isso, que todos achavam normal. Ou seja, desde 1994 o meu relacionamento com Moçambique é uma paixão e é um país que eu tenho dentro. Não é? Ou seja, eu vivo confrontado nesta, que é muito bom, não é? Destas duas experiências, porque esta primeira de Moçambique é muito forte, porque foi 2 anos após ter acabado a Guerra Civil, ou seja, estava totalmente destruída Maputo, não é? E destas nossas idas tenho visto um país crescer quase do zero. E isto é uma coisa fantástica. Eu lembro de uma conversa que tive contigo e tu me falaste da forma como Moçambique te fez a olhar de uma forma diferente para a relatividade da vida e dos problemas. E tu contaste-me algumas histórias, por exemplo, da questão, tu estavas aulas, penso eu tinhas dito que era num aviário ainda ativo. Sim, exatamente. Antigos aviários. E da questão por exemplo, dos alunos que faziam quilómetros a pé para ir para as tuas aulas e assim, e mesmo há uma história muito engraçada, como quem diz, que é engraçada para nós que não estamos habituados a essa realidade, mas há a questão de que no meio de uma das aulas, ou numa altura que estavas a dar aulas, que foste comer com um dos alunos. Se quisesses contar essa história. Não, é assim, quer dizer, eu quando eu ia às 6 da manhã para a Matola dar aulas, este polo da Universidade de Eduardo Mondlane criou-se, este curso. Eu, nas conversas que tinha com os meus amigos nos anos anteriores, digo, a riqueza cultural e artística de Moçambique é tão nova e é tão efervescente em relação ao Ocidente, não é? Porque eles julgavam que muitas vezes têm um sentido redutor do que estão a fazer, mas só quem vai de fora que diz, mas isto é vanguardista, isto é uma coisa de novas exploração, de novas linguagens estéticas, tudo isso. E eu dizia que era importante fazer uma escola dessas, e portanto daí também o convite, não é? E claro que toda... não tem comparação, quer dizer, a água, havia um fiozinho de água, não havia cantina, nem... os alunos chegavam vindo algumas vezes a pé, chegavam às aulas com 2-3 horas a virem dos subúrbios para a universidade, porque eram pessoas das várias províncias de Moçambique, e portanto eu habituado aqui, pequeno almoço, jantar, não é?
E lá nada disso sucedia, não é? E eu tinha uma, quer dizer, não tenho fome, não tinha fome nenhuma, quer dizer, não precisava nem levar marmita, nem ninguém estava com isso, e portanto foi com esse meu amigo, que foi o professor, que fui num dia comer uma mamana, uma bifana, e ele não queria, mas eu disse, se não comes, eu também não como e tal. E pronto, e no fim disso ele disse depois para mim, estragaste-me a vida. E tal. Mas pô, pá, não, é que desde a minha infância e tal, eu à segunda-feira, entre a minha família, não costumávamos comer, porque era um dia a menos e para os outros dias sobrava mais, não é? Isto ou seja, cada uma pessoa da família teria um dia que não comia para poder dar... Para que nos outros houvesse mais, não é? É como o repartir, não é? Quer dizer, se tiveres 4 maçãs, não é? E se comeres uma todos os dias, na semana vão faltar, não é? Se 2 dias não comeres maçãs, já claro. Uma maçã para cada dia. Pronto, mas isto tudo para dizer que a pergunta que fizeste da relativização, no fundo, do que é dificuldade. Quer dizer, aqueles meus alunos, eu devo dizer que eu tive no processo do plano de estudos, da elaboração de tudo isso, mas nunca dei aulas sozinho. Portanto, preparava com o meu colega a aula e dávamos os dois. Porque eu tinha a certeza absoluta que no final do ano letivo me vinha embora. E não queria nunca criar um fosso. Ou seja, quando o Zé Rui fosse embora e tal, que era melhor com o outro, a dar aulas ou isso. Então, como era transitório, eu fazia sempre com um colega meu, repartíamos e discutíamos no final como é que foi a aula e tal. Pá, conseguiste motivar, não conseguiste, como é que se dá a volta na aula quando a malta... Então, turmas com pessoas que vêm há 4 horas a pé, agora, pá, é extraordinário, porque muitas das aulas eu não dava dentro da sala, era uma árvore grande que tinha no jardim e juntávamos à volta da árvore a ter aula. Os textos de apoio eram feitos com letra 8, frente e verso, porque os alunos não tinham possibilidades de tirar fotocópias, muitas vezes. Pá, e devoravam aquilo, quer dizer, eles vinham, como digo, das províncias, fazer estudos culturais e gestão cultural, e quer dizer, os conhecimentos eram mínimos, mas tudo que dávamos era sugado, sugado. Quer dizer, isso para mim foi uma experiência que dava também aulas aqui e disse, pá, a malta de lá precisava de fazer aqui um estágio para ver efetivamente este grau de empenhamento, de senhores, do saber e do evoluir, não é? Não digo isto naquele sentido exótico. Todos deviam passar pelas mesmas dificuldades, sim. de maneira nenhuma. A realidade é outra realidade. Ok. Mas nestas 2 realidades, naturalmente, que o Ocidente tem uma cota de responsabilização incrível, não é? Porque à data da independência de Moçambique, o grau de analfabetismo era uma coisa perfeitamente diabólica, não é? Pois. Pois realmente, ou seja, eu lembro quando conheci e te contasse assim essas histórias, eu percebi realmente também o porquê pronto, um bocado também de ver a tua maneira de ser e pronto, que faz todo sentido pela experiência que acabaste por contar e dizer, e acho que deve ter... por aquele país, sob o ponto de vista cultural, artístico, mas quer dizer, ser realmente uma potência. Dança, música, teatro, artes plásticas, literatura, quer dizer, é um país que depois compreendi que não é um resultado da independência, quer dizer, é uma forma de estar na vida, não é? Participar na vida cultural, ou dançar, ou tocar um instrumento, quer dizer, é uma forma
de entrega, não é? E a valorização do produto artístico é muito maior do que no Ocidente. Ou seja, mesmo quem não é um agente, não sei se se pode chamar, de protagonista do processo, o espectador é ultra participante. Quer dizer, e acho que não vive. Quer dizer, se for aos subúrbios, durante a noite do fim de semana, ouve-se mesmo lá longe, ouve-se os cânticos, ouve-se as percussões, e isso é fascinante. É uma forma de expressão, quer dizer, como nós temos aqui, jogamos dominó ou umas cartas, não é? Eles juntam-se para cantar, para fazer percussão. Então, voltando agora aqui um bocadinho outra vez à Tondela e à Serte, eu queria falar um bocadinho dos espetáculos. Nós já falámos um bocadinho da viagem do elefante, e eu queria ainda falar um bocadinho sobre a viagem do elefante, antes de falar, por exemplo, no espetáculo do Vinho de Dizer, com o Queima e Arrebatamento de Judas, pronto. Mas a viagem do elefante, eu acho que, mesmo para mim, foi um projeto que me marcou, porque mesmo, ou seja, eu tendo estudado no Comado, no Conservatório, assim, foi um projeto que acabou por unir, na altura, que já se faziam musicais, mas, por exemplo, eu na altura não tive a oportunidade de participar, porque também não tinha tempo, pronto, mas foi um projeto que acabou por unir outras artes à música, e eu lembro que me marcou bastante, porque fez-me tocar com pessoas pronto, já profissionais, ou seja, a pequena orquestra ali, o grupo que se formou, não era só pessoas do conservatório, mas foram pessoas com pessoas profissionais, e depois tocar num espetáculo daquela dimensão, que agora não sei quantas pessoas é que juntou, mas que juntou sem dúvida, provavelmente 60, 80 pessoas, provavelmente, e pronto, ou seja, a comunidade toda a ver, no concerto especialmente em Santa Comba, que foi uma coisa mesmo, lá estão os ensaios de montagem e tudo, assim, aquilo para mim acaba por ser uma coisa nova, e acabou por me marcar tanto a mim, como acredito que pode não ter sido esse espetáculo em concreto, mas estas parcerias e esta importância de ligar estas associações e cruzar estas artes, aposto que influenciou muitas pessoas aqui da nossa zona até seguir música, ou até a seguir a teatro, e pronto, eu queria que falasse um bocadinho sobre isso, ou seja, se achas que realmente é importante haver este tipo de espetáculos como a Viagem do Elefante. Sim, eu acho que a própria matriz da ACERT, tal como eu falei, ao ter esse processo evolutivo e principalmente em termos do conceito e das ideias e dos valores humanos que transportou desde o início, levou a que nós, este projeto só tem sentido se tiver essa relação comunitária muito forte. Quer dizer, nós pensamos que o trabalho, a arte pela arte, não é uma opção nossa. Quer dizer, nós entendemos a arte como um processo de inovação, de experimentalismo, de tudo isso, não é? De inovação estética, mas a função que cada um de nós tem também de levar esse objeto artístico a ser fruído pela comunidade e, se possível, não só a fruição, mas a participação. E, portanto, o Judas foi, desde cedo, que foi, algumas pessoas não conhecem, não é? Não foi à ACERT a fazer, era um grupo de carolas locais que já estavam muitos velhinhos e que corria risco de desaparecer, mas que era uma coisa totalmente diferente, era um boneco feito com cone e com papel de seda, e vimos o sítio onde eles estavam a construir e para não acabar, eles passaram-nos o testemunho. E ainda fizemos 2 ou 3 anos no mesmo modelo, que depois evoluiu para este processo. Ou seja, a ACERT, desde cedo, talvez este amadurecimento com base no teatro de amadores. E todas as vezes que nos processos criativos conseguimos integrar a comunidade também, para nós tem outro valor. No caso do Judas, tem à volta de 250 pessoas, não é? 400 já? Este ano foram 400 inscritos, sim. Eu tinha, ou seja, eu costumo ir ver, e no dia de São que era
seja, loucura. É loucura. É uma loucura, mas não... E todo aquele espetáculo construído numa semana, não é? Sim, Portanto, exato. desde a raiz. Sim, entre músicos, atores, Fotografia, criação musical, a própria dramaturgia tem um esqueleto, mas depois... E quanto tempo é que se demora a preparar um projeto desses? De domingo a sábado. Ou sábado seguinte, domingo primeiro encontro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado está a começar. Ou seja, uma semana monta-se um projeto desse. Todo. Ou seja, já foi uma escola de aprendizagem para a viagem do elefante e tudo isso. Quer dizer, não foi uma coisa que nós aprendemos naquele momento. Todas estas experiências que já tínhamos tido, não é? O ciclista da Expo, que fazia parte do desfile e que agora está na rotunda da cidade, o Judas, o Faldum, feito no Castelo de Montemor, onde já tinha participação também comunitária e, portanto, os atores profissionais com atores amadores, o Algaciar, todos espetáculos que tinham perfil para... Nós construíamos já o espetáculo pensando que aqueles momentos são para ser feitos por atores não profissionais, pela comunidade, no caso do Elefante, que era todos os espetáculos variavam, porque o... Sim, parecido, as pessoas eram diferentes? Eram locais, não eram participantes locais, portanto, eram diferentes. Sim. Eu lembro, não sei se foi a minha irmã, às vezes foi a minha irmã, agora não sei, eu estou a confundir com os Judas, que eu acho que ela já participou até participou nos dois, ou seja, tanto nos Judas como na Viagem do Elefante. Mas lembro perfeitamente, ou seja, ela participar num e não participar no outro. Na Viagem do Elefante houve pessoas que eu estou a lembrar, por exemplo, o Henrique, não é, de Figueira de Castelo Rodrigo, que fez espetáculos, eu julgo que o de Lisboa também ele fez. Ou seja, ia e fazia o personagem, ou o dele, ou um outro. Não é? E foram largas centenas de pessoas com quem criámos essas relações afetivas e que temos histórias fabulosas, realmente, desse encontro com as comunidades. Porque a elevação da autoestima é, por um lado, também estes participantes, alguns deles dizer, eu não tenho jeito, não é? E esses espetáculos são construídos de forma a que as pessoas, o que interessa é uma generosidade mútua, não é? E veem, quer dizer, o resultado do seu trabalho e contrariam aquela situação de ter jeito, de não ter jeito, de ser capaz e de não ser capaz, porque como se trabalha, como deves lembrar, por exemplo, da Viagem do Elefante, há personagens que são feitos por nós, mas o grande personagem é o personagem coletivo do povo, que se transforma desde as espanholas que recebem o elefante, até à corte real, até aos marinheiros, e quer dizer, o espetáculo, no meu ponto de vista, e também pessoas que me passam essa opinião, os participantes são os participantes sob o ponto de vista de personagem coletivo, é o protagonista daquele espetáculo. É ele que o torna especial e genuíno, não é? Havia pessoas que foram ver a vários sítios, é sempre uma coisa diferente, porque também essa ligação com a comunidade e de integração da arquitetura local, não é? Porque em todos os sítios era diferente, a janela onde o padre aparecia, o rei, o Maximiliano da Áustria, quer dizer, todas essas coisas, em cada local, quando nós integrávamos não só a arquitetura, como íamos para as casas de pessoas, não é? E agora eu também queria falar também do tom de festa, porque também acabei também por participar, mas acho que acaba por ser assim uma coisa um bocadinho diferente. E também ia te perguntar como é que surgiu a ideia de criar o tom de festa e qual é que era assim, o principal objetivo. Eu vi que numa entrevista tu disseste a frase do Saramago, que é o fim de uma viagem é sempre o início da outra, e eu queria que tu explicasse aqui um bocadinho então isto. Essa frase por acaso caracteriza muito bem o tom de festa. O tom de festa iniciou quando estávamos no Hospital Velho, que reconstruímos para fazer uma sala de espetáculos e o espaço de café-concerto, etc. Começou nas festas de Santo António.
Nós tínhamos um espaço de jardim fronteiriço e nós, por aí simplesmente, começámos juntando os grupos locais, etc., e criando um arraial. Um arraial que tinha como aspectos distintos, do ponto de vista da decoração, dos próprios jogos que nós criávamos para acontecerem no Arraial de Santo António. Só 2 anos depois é que ganha o formato de festival. E ganha o formato de festival porque nós íamos no verão, como agora acontece, aqui nesta região não havia nada a esse nível, e lhe demos o caráter de Festival de Músicas do Mundo, porque isso iria proporcionar-nos irmos contar a nossa história a vários artistas e o nosso desejo de os termos lá. E, portanto, os primeiros tons de festa foram numa tenda de circo da família Cardinal, que se instalava e que entrava também na programação, porque ele era ilusionista, e também entrava na programação. E realmente o processo também foi natural. Não conseguimos sequer entre nós dizer o que é que conversámos para ele começar a dar saltos, quer em termos dos grupos que vinham. Quer dizer, há pessoas que se lembram do primeiro grupo, que era, para não falhar, pronto, não interessa, o primeiro grupo que veio assim já mesmo nacional, com um concerto lá. Pronto, e depois, ao longo destas 30 e tal edições, efetivamente, já passaram pessoas que deixaram marcas artísticas, mas também marcas humanas. Neste caso, a questão da Selma, que eu não conhecia, ou seja, eu depois fui procurar, ou seja, eu tive aqui a impressão, lá está, eu nem era para participar e acabei por participar graças a ti, e estava aqui antes de fazer parte, a convite, sim, e lembro-me que, pronto, eu estava aqui a ver um ensaio e ficar realmente um bocado apaixonado pela forma dela também de tranquilidade e de, isto não se preocupem muito a nível de, sem ser uma coisa, pronto, sem ser assim muito, não, o que estiverem a sentir, assim, eu adorei esse tipo claro. Pronto, e realmente foi uma coisa que me apaixonou. O tom de festa é isso, pá, por exemplo, nós programamos em coletivo, temos um sentido e andamos a fazer, se assim se pode chamar, uma rota dos festivais europeus, e onde andam os artistas naquele período, para encontrarmos dias entre um espetáculo em Paris, um espetáculo em Madrid, para ver se encontramos e se temos condições económicas, e tivemos coisas surpreendentes, por exemplo, um contacto com o agente do Milton Nascimento. Era muito mais, quer dizer, já mandámos e-mails a procurar o preço do Sting. A gente sabe que não. Mas é mesmo engraçado isso, porque lá está, eu não conhecia também a dimensão, por exemplo, da questão da Selma, e fui na altura até logo procurar até o Instagram e disse, queria a seguir porque eu adorei-a, e fui ver concerto com a Maria João Pires, concerto com a Madonna, tipo a cantar para a Madonna, e eu fiquei. Isto veio a tom dela, ou seja, uma artista desta dimensão. Sim, o Milton foi exatamente, quer dizer, como eu estava a dizer, estes contactos com sei lá, não foi este, de certeza, o Paul McCartney. Quer dizer, o mais que pode é não vir resposta. Claro. Ouvir uma resposta que nós olhamos e rimos. Claro. Não se perde nada. Claro. Entre estes artistas, um que nós gostávamos e que para nós era quase utópico, era o Milton Nascimento. E contactámo-lo e o cachê que veio indicado, nós podíamos suportá-lo. Quer dizer, e tivemos esse ser maravilhoso, não é? Com o seu grupo, a fazer um espetáculo que ele tem uma doença que às vezes tem dificuldade perde um bocadinho a visão. Veio fazer o espetáculo com a Maria Rita, com a filha da Regina, não é? E quando estava com essas dificuldades todas, desceu o proscénio do palco do auditório ao ar livre e cantou Maria Maria com o público, não é?
O caso muito interessante é que estávamos à procura de um grupo para o último dia, mas um grupo que tivesse mais power, se assim se pode chamar, e entretanto tivemos um contacto com Madrid, que havia um grupo cubano e mandaram um MP3 que ouvimos, não sei se era MP3, era outra coisa qualquer, mas que ouvimos, é isso mesmo. Também tínhamos condições, eles vinham de autocarro, ali de Madrid. Foi o grupo mais aplaudido do Tom de Festa, porque fez não sei quantos encores, e depois, como não podia tocar mais, também desceu e começou a tocar acústico à frente do público, e veio para o pátio e tocava acústico e o público dançava à volta deles. Menos de 2 anos após isso, era o Compai Segundo, e estava a sair o Buena Vista Social. Ou seja, o público do Tondela acolheu um grupo cubano cujo nome não tinha qualquer tipo de projeção, não é? E só 2 anos depois é que vimos que o Ray Cooder tinha produzido aquele disco e afinal quem nós tínhamos tido aqui era aquele monstro bonito, aquele bebê, aquele era uma ternura. Aquele senhor era uma ternura, ele e o seu grupo, mas ele era uma ternura. Portanto, ou seja, o Tom de Festa traz sempre algo de imprevisível, não é? Também lembro-me do Pablón, penso que era este nome, Pablón Rococó, que era um grupo, penso que mexicano, e estava a tocar aqui o grupo de Cabo Verde no pátio, e eles estavam no camarim, e acharam tão interessante isso que saíram do camarim e ficaram os 2 grupos a tocar. Quer dizer, esses imprevistos também fazem parte do que faz o Tom de Festa. Porque realmente não é um festival massificante, não há nenhuma marca que o absorva, não é? É o sítio da convivialidade, é o sítio onde já se encontram pessoas que só se vêem na altura do Tom de Festa. Não, e nota-se agora, neste último ano que vim cá, nota-se que havia pessoas mesmo que já vinham cá há não sei quantos anos e que já era uma tradição. Sim, eu conheço pessoas, por exemplo, que tenho, quer dizer, nunca tive a perguntar, mas quando chego ao Tom de Festa vejo pessoas, digo, isto já anda aqui há 3 anos ou 4. Muitos, às vezes, conversamos e eles confessam isso, que são da Aveiro, ou que são da Guarda, ou que são não sei o quê, que já vêm há muitos anos ao Tom de Festa, falam-me artista, olha, eu venho cá desde o não sei o quê. Mas pronto, é a cara da Acerte, tal como o Festival Internacional de Teatro, tal como o FIND, nós procuramos que aquilo seja a verdade da Acerte. Nesta, quer a multiculturalidade, quer a tolerância, quer a paz. Quer dizer, procuramos muito artistas que estejam associados a projetos sociais nos seus países. O Rajeri, de Madagascar, por exemplo, trabalha com pessoas, ele próprio não tem uma mão, e trabalha com crianças em Madagascar. Ele na mão, nesta parte, tem uma espécie de uma unha, não é? E toca um instrumento fabulosamente e criou uma escola com meninos de rua em Madagascar, e procuramos sempre também, além do aspecto artístico, pessoas que têm comprometimento social nos seus países, desde pessoas, artistas reconhecidos pela Unesco ou pela ONU pelo trabalho que fazem junto das suas comunidades, a ligação que continuam no seu país, etc. Também é uma preocupação na escolha da programação. Porque depois temos as conversas com eles, quer dizer, este do Rajeri, temos uma conversa à tarde para ele explicar o projeto, do que está e tal. No fundo, aquilo que estivemos a falar informalmente, quer dizer, aprende sempre. O que é importante em termos, por exemplo, para mim, é considero que não sei nada. Quer dizer, que aquilo que fazemos hoje à tarde no encontro com alguém, vamos aprender mais um bocado. E este sentido da aprendizagem permanente com o outro, não é?
com o outro, quer seja grupo, quer seja pessoa individualmente. Há certo que cresceu com os outros, não é? Cresceu contigo, quer dizer, nesse convite perfeitamente espontâneo, mas quer dizer, mas verdadeiro, não é? Ou seja, aquilo que eu estava a dizer, de irmos para o FITEI aprender teatro, eu ia a Lisboa, quando demorava 5 horas de autocarro, ia a Lisboa pedir para entrar, para assistir a um ensaio, e levava um cadernito e escrevia como os via a encenar e a fazer. Porquê? Porque era uma sofreguidão muito grande de aprender com o outro, e eu acho que esse valor é o que fez, não é o que fez e que fará a certo nunca estar satisfeito, sempre inquieto. Agora um bocadinho também o que estás a dizer, que pegavas no caderninho e ias buscar, ias, pronto, a apontar as coisas que tu achavas importantes. Eu queria te perguntar também a nível do teu papel enquanto encenador, o que é que te dá mais prazer enquanto estás pronto, a trabalhar a parte da encenação? Se é o processo, se é o resultado, qual é que é assim a tua coisa que tu realmente, o que é que tu mais gostas na parte de encenar? O Trigolim tem uma particularidade, uma identidade, que é capaz de ter sido dos grupos que mais espetáculos fez, a partir ou de obras literárias, mas sempre espetáculos originais e não textos teatrais. Não é porque tenhamos qualquer, entre aspas, alergia ou uma linha estética que tem que ser sempre aquilo, porque também já pegámos em textos dramáticos de autor. Mas a grande maioria dos textos são a partir originais, mas a maior parte das vezes a partir de obras literárias, não é? E tanto que os cadernos do teatro já estamos a começar a editar, e já vai no 11º, penso eu, que são textos que podem ser requisitados pelos grupos e que editamos como cadernos de teatro, para depois cada grupo fazer o que lhe apetecer daquilo, não é? As encenações, as mudanças, tudo isso. E quando falas disso, do processo de encenação, é todas estas passagens, desde a ideia, mas muito mais o processo, efetivamente. Desde o que se pensa inicialmente, do que se tem projetado, não é? E depois, quando se chega ao resultado final, diz: não era bem isto, mas sofreu aqui uma transformação no coletivo. Outras vezes corresponde quase à ideia original. E eu acho que o encenador é uma pessoa que é um gestor de opiniões. É aquele que deve, no meu ponto de vista, porque também também faço trabalho de ator, é aquele que deve potenciar ao máximo cada intérprete, dar-lhe alguns sinais e saber receber deles também os inputs, não é? E saber gerir isso, de modo a que a obra final seja o mínimo do encenador e o máximo do coletivo, não é? Ou seja, cada ator vê que a determinada cena, não é, contribuiu muito para ela, e inclusive o encenador deu-lhe uma pista e depois foi ela a pessoa que a desenvolveu. E, portanto, eu vejo o melhor encenador aquele que, tendo uma linha de trabalho, consegue potenciar ao máximo o coletivo de intérpretes, de cenógrafo, de criador musical e tudo isso. E é o encenador um bocado o gestor de todas estas artes dentro do teatro. E tens assim alguma história ou alguma memória assim que tenha marcado, acredito que tenhas muitas obviamente, mas tens assim alguma que tenha marcado e tenha ficado na tua cabeça? Eu soube de algumas histórias que me foram dizendo, algumas assim mais engraçadas, pelo menos, não sei se para ti, mas eu lembro-me de uma estarem a dizer, não sei já em que sítio é que foi, mas lembro-me de alguém estar a dizer que tu dizia, não podem puxar esta corda e tal, e depois te caiu um tijolo ou assim que tu acabaste de puxar. Eu sou muito dado a acidentes durante o processo de criação. Partir a cabeça, cair de uma escada, tudo. Não, isto estou a brincar, mas é as pessoas a que dizem isso, e realmente há alguma frequência nesse sentido. Não, assim, alguma história que... Há coisas, quer dizer, os processos
criativos, sobretudo para os grupos como o Tribulim Teatro à Certa, que fazem itinerância, que fazem esses espetáculos com caráter comunitário, e efetivamente, como não é repetição para um grupo que faça trabalho na sua sala durante um mês ou dois, quer dizer, este aqui tem, em cada um dos sítios, te confrontas-te com realidades diferentes, palcos diferentes, condições diferentes, organizadores diferentes, público diferente. Bem, isso é muito rico, não é? E isto tudo para dizer o quê? Que há, assim, histórias, não são histórias, são aventuras de vida interessantes. Andávamos à procura de um espetáculo de humor negro e eu lembro-me que a Eduarda Dionísio me deu, não é, um texto que podia ser à volta daquilo e tal. E eu vinha no comboio e vinha a devorar e já havia telemóveis e eu liguei no meio do caminho e disse: epá, está aqui um espetáculo brutal, pá. Ou seja, às vezes como as coisas surgem, não é? Quer dizer, não dei tempo de chegar a tom dela, porque já estava a ver aquilo a mexer, que foi o facto é a lidar, não é? O mesmo acontece com a Roda da Noite, quando fizemos o A Roda da Noite, que deve ter sido espetáculos com mais apresentações, a partir dos textos de Miyakoto. Nós não sabíamos quem era o Miyakoto, nós julgávamos que era um africano, negro, etc. Contactámos com ele através de fax, não é? Depois estreámos o espetáculo, ele, claro, não veio ver. Quando veio com o grupo com que ele trabalhava, que era com o Mutumbela Go, não é? Entretanto, mandámos-lhe as versões da adaptação e tal. Ele pedimos num texto para o catálogo, que eu lembro que o texto é: no início, me confesso, me deu medo. Era o título do texto que ele escreveu, que era um grupo da Beira Alta a fazer histórias africanas. Né? E depois o grupo dele veio ao Fiteio, Mutumbela Gogo, e telefonaram-nos. Ele disse: pá, vai ligar a responsável, a Manuela Soeira. Ela ligou-me para nos encontrarmos os dois grupos aqui no Hospital Velho. Eles apresentavam Os Meninos de Ninguém e nós o A Roda da Noite. E então, nós estávamos entusiasmadíssimos, não é? E o Miyakoto vinha com eles. Era o elemento do grupo que estava com eles. E então, no telefonema, eu perguntei o que era necessário para a cenografia e tal. Não, é muito simples, disse ela, é muito simples. É assim, restos de automóvel, de coisas que estejam, guarda-lamas e tal. Eu não pude acreditar no que estava a ouvir. Essa era a cenografia do A Roda da Noite. Ou seja, fizemos 2 espetáculos, um num dia, outro no outro, em que utilizámos as peças de um Volkswagen e não sei o que, de restos, utilizados teatralmente de 2 maneiras. Quer dizer, como é óbvio, isto são daquelas coincidências, mas coincidências que fazem uma paixão permanente, porque a partir dali nunca mais nos largámos. Não é? Claro. E pronto, bem, cada espetáculo tem as suas particularidades que são extraordinariamente ricas, não é? Um outro espetáculo de teatro de rua também, em que havia movimentação muito grande da comunidade e estavam nesse primeiro encontro um conjunto de senhoras já de alguma idade que tinham as pernas ligadas e nós estávamos a explicar o espetáculo. Depois há movimentações e tal. Depois percebemos que na primeira fila estava esse grupo de senhoras, não é? E disse: mas como é que estamos aqui a dizer isto e a dizer estas senhoras que têm muito movimento? Então, mas também há cenas que não têm tanto movimento, que são mais tranquilos. Então criámos um personagem coletivo que era um banco corrido onde estavam essas senhoras durante todo o espetáculo, cujo personagem era reagirem a cada uma das cenas segundo a sua afinidade, com os intérpretes que estavam. Lá está, aí o papel do encenador de ter de adaptar. Exatamente. E depois, no final, um colega disse: aquilo sim, processo de distanciação brechtiana e tal, e não sei o quê.
Nós não fizemos com essa intenção, mas efetivamente sim, tem a ver, claro. Com isso. Mas é essa aprendizagem constante, quer dizer, estes espetáculos de rua, principalmente os espetáculos de rua, têm sempre histórias à volta deles. E antes de irmos depois um bocadinho aqui para a parte da ansiedade, que eu falo sempre, eu queria te fazer duas perguntas. Uma delas era se tu achas que já te sentes realizado profissionalmente e pessoalmente, e pronto, e a outra é se há algum momento assim da tua vida sentiste que tiveste de escolher entre a tua vida profissional e pessoal, porque acho que no meio artístico é uma coisa que até costuma acontecer bastante. Bem, sobre aquilo que falas, primeiramente, sentir-me realizado artisticamente e pessoalmente, espero que nunca me aconteça. Não é? E que seja sempre um ser que está muito pouco satisfeito com o que fez até um determinado momento. E espero que seja a morte, que é uma coisa natural, não é? Que seja a morte que venha resolver isso. Porque essa inquietação permanente por estar a aprender, por poder partilhar com o outro, por aprender e também passar, quer as memórias, quer a experiência ao outro, não é? Eu gosto de montar aulas e trabalhar contrariamente, só que é uma profissão muito difícil de compatibilizar, porque não podemos faltar às aulas e a forma como estamos, tanto trabalho que temos, portanto, muitas vezes não permite compatibilizar. Isto no que diz respeito à minha realização, quer pessoal, quer artística. Mas também nunca a procurei atingir, porque sei que é inatingível no que me diz respeito. Quanto à outra situação que colocas, que é da... Sim, se há algum momento da tua vida sentiste que tiveste de optar pela a questão profissional e pessoal. Eu tive muita sorte sempre. Tive muita sorte. Quer dizer, quer familiarmente, sabendo que dei esses primeiros desgostos aos meus pais, por não ter seguido a universidade, e depois tirei um curso superior já na Europa de Gestão e Administração Cultural, mas eu acho que eles morreram os dois felizes, mesmo não sabendo que eu tenha tirado esse curso, que não precisei lhes dizer. Eles partilharam depois comigo essas felicidades que eu fui tendo. Gostava muito de vir ver os espetáculos, etc. E acho que morreram felizes pelo que o filho fazia e que proporcionaram muito. Lembro-me que os primeiros espetáculos, muitos dos figurinos era a roupa que estava em casa da minha mãe. A minha mãe ainda costurou as cortinas pretas. A minha mãe fazia-o comer para os artistas que vinham. Portanto, recebi uma série de sinais muito importantes. Para além disso, tenho a sorte de, nisso da minha vida pessoal e profissional, artística, sempre tive companheiras que hei de guardar para a minha vida. Tive mulheres da minha vida extraordinárias. Mulheres quer que viveram comigo, quer minhas companheiras, quer mulheres da minha vida, várias, que em determinados momentos, posso dizer mesmo, me suportaram, quer dizer, não só me ajudaram nas opções que eu fui tendo, como suportaram mesmo encargos, quer dizer, para a minha sobrevivência, e sempre me possibilitaram nunca ter que me confrontar com uma coisa, nunca ter que cobrar nada. Ou seja, partilhavam comigo como se fossem o meu colega de trabalho, ainda hoje, não é? Com a minha mulher e tal, é isso, como se fosse o coletivo. E depois tive sempre uma sorte muito grande também, que eu sou maluco, sou muito desequilibrado, penso eu, desequilibrado do seu ponto de vista, e ter um coletivo em que estou integrado, primeiro um coletivo quase histórico, depois vai evoluindo sempre com pessoas novas que eu vou lidando,
que me castram no sentido bonito, ou seja, que me acompanham, não é? Muitas vezes me travam, muitas vezes também me incentivam, tudo isso. Quer dizer, há toda uma envolvência de pessoas na minha vida que nunca julguei nunca foi um fator de a vida pessoal, e sempre se confundiram muito e sempre tiveram um terreno muito propício para caminhar em paralelo. Os meus amigos são, quer que já fizeram parte do grupo, quer enquanto amadores, quer que, como estão agora, que saíram já do grupo, são pessoas que dormem comigo. Não é? Há atores do Trigo Limpo que saíram, mas com quem tenho uma relação são indispensáveis para mim. As pessoas que me ensinaram na barraca são pessoas da minha família. A minha experiência com Moçambique, de todas essas pessoas, quer dizer, eu sou formado delas, não é? Sou formado por elas. Eu acho que é inspirado numa coisa qualquer que uma vez li do Miyakoto, que é a frase que melhor eu acho que eu somos muitos. É uma frase que mas é verdade, não é exotismo. Sim, mas é uma frase bonita, eu percebo. Eu não sei se foi assim que ele escreveu, se não, mas de qualquer modo, de mim saiu uma vez pensando que era do Miyakoto. Eu somos muitos. E é mesmo isso. Eu não seria absolutamente, tenho a percepção de que seriam ser perfeitamente comum no sentido, não é do comum, porque ser comum é bonito, mas amorfo, não é? Se não tivesse todas estas pessoas à minha volta. E, portanto, nunca tive que fazer opções entre as minhas opções pessoais, sempre se confundiram muito. Procurando, naturalmente, ou desguarnecendo, isto é a minha opinião, de observador, de fora e de dentro, desguarnecendo muitas vezes a minha vida pessoal. Desguarnecendo-a sob o ponto de vista de não dar o devido apoio e não ser suficientemente grato, em termos práticos, perante o que tenho recebido. Ok. Então, antes de chegarmos aqui à parte final, e depois dessa resposta que isto já quase que merecia uma parte final, porque realmente foi uma resposta muito bonita, falar só um bocadinho aqui da parte da ansiedade, que eu ia te perguntar se tu és uma pessoa que lidas bem com a ansiedade, embora tu já falaste um bocadinho dessa questão, às vezes quando estás a ver espetáculos de pessoas amigas e tudo, que vibras muito com isso. E eu queria te perguntar precisamente isso, se és uma pessoa realmente que lida bem com a ansiedade ou se não, e se houve assim algum momento da tua vida que estiveste mais ansioso ou mais motivado, e como é que, se sim, como é que conseguiste ultrapassá-lo, e se tinhas algum truque, algum mecanismo que... Não, eu não tenho problema nenhum de assumir publicamente, porque acho que é uma doença como outra qualquer. Eu sou depressivo, não é? Portanto, ou seja, precisei num dado momento, e continuo a precisar de ajuda, porque tenho momentos depressivos, uns mais intensos, outros menos. Claro. Mas, quer dizer, assumo isso como uma doença perfeitamente normal. Normal, quer dizer, com as consequências que tem qualquer doença. Não é? Sim. Num dado momento, ataque. Claro. Outro momento, liberte. Pronto. Mas sou. Quer dizer que este meu sentido obsessivo, ou seja, como... nenhum episódio desses se revelou durante nunca os processos criativos. Ou seja, o meu caráter obsessivo, o franzinho, o desejo do sonho, do stress, de tudo isso, é um terreno propício para nunca ter tido um fenómeno depressivo. Períodos de refluxo, sim, e tal, não sei o quê. Mas, quer dizer, há umas pessoas que dizem que isso acontece com os artistas. Não, isso acontece com todos os cidadãos. Claro. Agora, uns acho que têm estas situações e disfarçam.
fazendo pagar muitas vezes aos outros que trabalham com eles esse disfarce, ou seja, de não assumirem isso e acharem que isso é um período... Com outros ou com eles próprios, porque às vezes acabam por... Não, com eles, principalmente com eles próprios. Sim. Quer dizer, sentirem isso, mas, entre aspas, encobrirem, não é? Sim. Às vezes conseguirem gerir. Acho que às vezes o que pode acontecer mais é, às vezes, o não partilhar ou não falar das coisas pode fazer com que realmente, pessoalmente, tenha mais problemas. Não? Mas que muitas vezes também se projeta nos outros que estão à sua volta. Claro. Que julgam que é uma coisa perfeitamente normal e que são pessoas que estão a viver um episódio dessa natureza, não é? Mas isto tudo para dizer que também se tem uma ideia de que os artistas, quer dizer, o cidadão comum, pronto, há pessoas que realmente têm asma e outros que eu não tenho, e outros que têm esse sentido mais depressivo. Claro que nós, o que é que eu acho que é o que melhor existe para isso? É sonhar e poder concretizar coisas, não é? E estar muito bem acompanhado, não é? Eu acho que isso é favorecedor, não é? Ainda que não evite, não é? Mas é muito favorecedor, isso eu noto, não é? As pessoas que vivem mais isoladas, etc., favorece muito mais isso. Claro. E é nós próprios, não é? Quando acabamos um processo, ou quando... Eu não falei aqui numa coisa, mas acho que é interessante, porque eu penso muitas vezes nisso. Julga-se que eu sou ator, encenador, pronto, essas coisas assim. Na ACERT nós temos períodos, temos anos, em que se fazemos 20% ou 30% da nossa atividade nisso, não é? São anos felizes. Porque é muito difícil encontrar um equilíbrio e sustentabilidade para um projeto desta natureza. Pois. Ou seja, muito do nosso tempo é gestão, é relatórios, é pedidos de apoio, é contactar mecenas, é discussões internas, etc. Isto é, quer dizer, não é pera doce. Sim, é cansativo. Não é pera doce, e quer dizer, e principalmente o condensar, quer dizer, a frequência com que isso acontece, quer dizer, é um elemento, ou seja, tu não estás a criar, disse assim, estás a criar porque encontraste uma maneira de atrair um mecenas. Bem, mas não é a mesma coisa. Sim, não é a tua paixão, e isso especificamente não é... Por exemplo, este ano estou um bocadinho feliz, quer dizer, em termos de trabalhar em coproduções que fizemos com outros grupos, a montagem dos espetáculos, etc., está a ser um ano porreiro, muito bom a esse nível, mas eu estou a falar nisto porque já que o sentido deste nosso encontro é passar sinais também. Há os sinais contrários. Claro. Não se pense que isto, muitas vezes as pessoas dizem e tal, se tivermos calma acerta e tal. Isto não se aplica mecanicamente. Isto são processos evolutivos que demoram, no nosso caso, 48 anos. Claro. Quer dizer, e viemos de uma loja de 8x5 e reconstruímos o antigo hospital. Já nos foi cortado o subsídio. Éramos profissionais durante 3 anos e sobrevivíamos, fazíamos espetáculos e dizíamos às escolas para pedirem grados de sumol e só íamos receber o cachê quando vendessem as garrafas todas de sumol aos alunos. Já fizemos serviços gráficos, já montámos ludotecas, o espaço da Bonifrades com a bancada, a teia, etc. Foi nesse período de profissionalização em que tivemos que nos desdobrar para distribuir dinheiro entre todos. Eu estava a dar aulas e punha o dinheiro no monte para distribuir entre os 4 que nos decidimos profissionalizar, mas sem apoio. Claro. Ou seja, nunca se vê que nenhum processo é o estalar de um dedo. Tem que passar sempre por fases, crescer com identidade, com a verdade de quem nele participa, etc. E que
no projeto concretamente da Acerte, não, somos muito multidisciplinares. Continuamos a carregar portanto, o material nas carrinhas para itinerância, agora tocou aqui um pé todo. Mas, quer dizer, esses relatórios, esse trabalho todo burocrático, de bater a portas que se fecham, mesmo depois de 48 anos, tudo. Claro. Pronto, e depois temos que, naturalmente, o município já há outro relacionamento e outra capacidade de diálogo, mas é muito difícil. Claro. Muito difícil, muito difícil. A compatibilização do trabalho artístico é muito difícil e é muito diferente do estar na Acerte. Ou seja, quando não podes fazer a opção por estar a criar ou a ensinar só um espetáculo, não é? Porque sabes que a etapa seguinte é ir encontrar receita para todos recebermos o nosso ordenadinho, não é? E para pagar as despesas e os compromissos que têm, muitas vezes com os bancos, com isso, quer dizer, é um processo de gestão muito desgastante. Ainda por cima com todos os projetos que fazem durante muito, o ano, como se viabilizam, é realmente muito desgastante. E isso é totalmente diferente do encenador ou do dramaturgo, que tem aquele seu principal. Atenção, não estou a valorizar mais. Sim, claro, não. Claro. Agora é muito distinto. Muito distinto. E não se venha com as histórias a dizer isso às vezes até é bom para o processo. Não é nada. Não é nada. Nem isto é método, nem isto é uma... Agora, para quem está a iniciar projetos, não é? E que procura que as soluções lhe venham calhar à mão, e a situação está extremamente difícil a esse nível. Agora, se posso dizer alguma coisa, é que vale a pena às vezes não ir pelo que está mais à mão, mas com que nos não identificamos, do que nos juntarmos com os nossos parceiros e fazer estes caminhos, este percurso gradual, mas em que nós dizemos dificuldades, mas está aqui, eu estou aqui e posso continuar aqui. Fui honesto, fui de uma honestidade intelectual muito grande, fui de uma humanidade muito autêntica para com o meu companheiro de trabalho, etc. E isso é uma coisa, uma realização permanente, não é? Cheia de contradições. Como digo, com momentos de angústias e... angústia por um lado, mas depois felicidade, o equilíbrio disso. Mas as angústias pesam mais, para mim. Mas pronto, há outras pessoas que dizem que a felicidade compensa. Não. A angústia deixa marcas, a felicidade espalha-se. Quer dizer, distribui-se, não é? A angústia deixa marcas. Antes então das perguntas finais, as perguntas rápidas, queria-te só pedir para dares um exemplo de um livro, de um filme, de uma série. Não tem de ser um de tudo, basta só dizeres um, ou que estejas a ler agora, ou a ver agora, ou que tenha marcado e que tu achas que seja... Não sei, assim muito a disparar, quer dizer, são muitos livros que... Sim, mas assim o primeiro que te apareceu... 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro, para mim, para além da obra toda de Jorge Amado, que foi talvez a minha iniciação à leitura regular, mas o 100 anos de solidão. Enquanto filme, são uma série deles, mas como agora estou num momento especial, onde esse filme tem que estar latente na minha cabeça, o Cinema Paraíso. Cinema Paraíso, é muito bonito. Sim, porque eu também, da minha juventude, fui de alguma forma aquele miúdo. Eu estive também na cabine do projecionista, do Sr. Alberto Charlot, aqui no Cine de Já. Eu tive pessoas que, quando eu ia ver os filmes do colégio, que punham a mão a tapar a projeção nas cenas dos beijos. Ou seja, aquele filme para mim emociona-me sempre muito. É um filme muito bonito, por acaso também é um filme, foi o meu pai que me mostrou e é um filme muito fantástico. É incrível. Perguntas rápidas. Força. O objetivo então das perguntas, às vezes não tem de ser
a pergunta, a resposta mesmo a principal, mas às vezes a primeira coisa que vem à cabeça. O objetivo é mesmo responder o mais rápido possível, ok? Então, a primeira pergunta é: o que é que tu, se tivesse de escolher uma, entre ator, encenador, dramaturgo, diretor artístico, gestor cultural, professor, qual é que escolhias? Dramaturgo. Dramaturgo. Judas ou Tom de Festa? Tem de ser rápido. Judas. Judas. Qual é que é a tua comida favorita? Cozida portuguesa. Ótima resposta, também é das minhas. Um lugar favorito? Barcelona. Barcelona. Nunca fui, mas quero muito ver. Um professor que tenha marcado, de geral, de uma área, uma disciplina qualquer? Júlio Fontes. Júlio Fontes. Já agora era professor de quê? Várias disciplinas, mas fundamentalmente do grupo coral, e era o ensaiador dessas. Ok. Que outra profissão é que terias? Tem de ser rápido. Tem de ser rápido. E só demonstra que estás no sítio certo. Não é isso, mas gostava de ser realizador de cinema. Realizador. Quando pensas em ansiedade, qual é que é a primeira coisa que vem à cabeça? Pessoas. Pessoas. Uma pessoa que tenha marcado. Não tem sido que mais Carla marcou. Torres. Carla Torres. E por último, qual é que é o teu maior sonho? Continua maluco. Muito obrigado. Obrigado, Tipa.